Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso. A gente está criando uma aplicação web com o Delphi. E a gente já implementou, né, todos os métodos, o método get, o método post, o put e o delete. Só que a gente está colocando os dados manualmente aqui no clique do botão. E agora a gente vai pegar dessa tela que a gente está chamando aqui no cadastrar, né? Essa tela que a gente criou na aula anterior. Notem que quando eu fecho ela aqui, ó, ele está retornando os dados para mim da mesma forma. Ele não deveria, tá? Quando eu clico aqui, então, para fechar, quer dizer que eu não quero continuar o cadastro, eu quero cancelar o cadastro. Então, para fazer isso, a gente faz da forma que a gente já está acostumado a fazer quando a gente utiliza a VCL, a programação VCL do Delphi normal. Então, aqui eu vou, como eu estou retornando aqui modal result, basta eu comparar aqui então, ó, se o retorno aqui da função for diferente de MR, ok? Então, eu dou um exit aqui e não prossigo com o código. E aqui no nosso formulário que está sendo chamado, o que eu vou fazer é que quando eu clicar em gravar, eu vou vir aqui então e vou dar um self ponto, ó, modal result, recebe MR OK. Então ele só vai receber MR OK se chegar aqui ao final da validação do meu gravar. Senão ele não vai ter esse MR OK setado aqui e aí não vai continuar aqui. Já vamos fazer o teste aqui. Ótimo, vou clicar aqui em cadastrar então. Se eu clicar aqui, ó, notem, nada aconteceu, né? Não retornou os dados para mim. Se eu preencher os dados aqui normalmente e gravar, aí sim ele retorna os dados para mim. Então, a gente já está fazendo essa validação aqui do cancelar de uma forma correta. Agora sim, pessoal, a gente então vai pegar os dados e fazer a inserção no nosso banco. Primeira coisa, então, vou startar o meu server. Ótimo. Agora eu vou tirar essa parte aqui que a gente não vai utilizar mais, a gente só utilizou ela para testar mesmo. E agora a gente pode pegar o código que a gente estava utilizando no botão post, né, que estava realmente fazendo a inserção no banco. Então eu vou pegar essa variável aqui, vou colocar aqui, vou pegar esse trecho de código aqui e já vou colocar aqui embaixo. Então, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? A gente tem que, primeiramente, pegar esses dados que a gente está pegando aqui no nosso get cliente preenchido. Ó. Se eu for lá nessa função, vou até recortar ela, vou trazer ela aqui para baixo. Aqui a gente está carregando os dados de uma forma manual, né? A gente está diretamente no código aqui. O que a gente quer agora é pegar desse formulário. Existem várias formas de fazer isso, pessoal. A gente poderia passar um método anônimo para dentro desse formulário aqui, fazer o tratamento aqui. Enfim, várias formas. Aqui eu não vou complicar, vou fazer de uma forma que a gente já está acostumado no dia a dia. Então, basicamente, eu vou alterar esse método aqui. Ó. Eu vou vir aqui, então, vou colocar const a view. Ele vai ser do tipo desse nosso formulário aqui. Vou vir lá onde está a declaração. Também vou adicionar aqui. Beleza. E agora aqui a gente vai pegar os dados então lá da tela, pessoal. Então aqui, ó, edicidade, ó, vou pegar aqui, eu vou fazer aqui então um str do int def e vou pegar os dados lá da tela então, ó, edit a edicidade, ponto text. E caso não consiga converter aqui, né, de texto, na verdade aqui eu posso até fazer assim, pessoal, esse campo aqui ele já tem a propriedade value, então eu posso acessar direto aqui, ó, ponto value. É mais fácil. Então, o nome eu vou pegar então do edit, ó, edit nome, ponto text, a profissão do edit profissão, ponto text, o limite, edit, limite, ponto value, a porcentagem eu vou pegar do edit, porcentagem, ponto value. E aqui, basicamente, eu vou pegar lá do nosso checkbox ativo, ó, ponto, ele está checado ou não. E pronto, pessoal, agora a gente já está preenchendo aqui, então, o nosso objeto, né, nosso TJSON objeto, com os dados lá da tela, e a gente já está retornando ele. Então, agora aqui, basta a gente passar o formulário aqui. Só que eu não quero fazer esse trecho de código aqui do response aqui dentro. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, para não ficar muito complexo o código aqui dentro do nosso try. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e criar uma variável. Então, eu vou colocar aqui o client, tjs object. Ó, e aí, eu vou pegar aqui, então, o retorno daquele método. Eu vou vir aqui, então, client, vai receber self, ponto, ó, o get cliente preenchido, e aí eu passo o formulário lá para dentro. Então aqui eu vou passar o formulário aqui para dentro, ele vai preencher para mim, já vai retornar o objeto, ó, nessa nossa variável aqui, e aí eu já destruo o formulário, tá? Então aí a partir daí eu faço o que eu quiser com o meu objeto aqui, ó, que vai estar carregado nesse objeto. E aqui simplesmente eu vou carregar ele aqui, ó. Beleza? Só fazer essa parte aqui para a gente tirar essa parte aqui do consumo da API dentro aqui do nosso trial. Vou executar.
Ah, aqui, pessoal, é o seguinte, né? Então, lá no nosso alterar, a gente não está passando um formulário aqui, ó, então ele não vai funcionar, né? Então, eu vou comentar aqui esse trecho de código e depois a gente termina, quando a gente for fazer o alterar aqui, a gente vai fazer também a implementação da forma correta. Beleza? Executou aqui. Agora, então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vou cadastrar um novo aqui, ó. Vou vir aqui em cadastrar. Vou colocar aqui, por exemplo, o 20. Vou colocar aqui teste hoje 20 também. Uma profissão. Hoje vou colocar aqui 10 e aqui 20. Vou marcar como ativo e vou gravar. Então, ele retornou para mim aqui que cadastrou no banco o 27, 25. Então, eu vou buscar ele aqui. Vamos ver se ele está correto, pessoal. Ó, get. Ó, tá lá então, a cidade 20, teste hoje 20, profissão hoje também. Então, já está pegando os dados da nossa tela e fazendo o cadastro da forma correta, pessoal. E se eu preencher aqui e clicar em cancelar, nada acontece, ele não é cadastrado no banco de dados. E o próximo vai ser o nosso alterar. Já está com ele selecionado aqui, então o btn alterar, vou até recortar ele aqui, vou vir aqui no nosso botão de post e vou copiar todo o nosso botão de post. Vou colar aqui então onde está o nosso botão alterar. Então, ele vai ser basicamente igual, pessoal. O que muda é aqui, então, em vez da gente chamar iClient Service Post, a gente vai chamar o update. E aqui também a gente passar o nosso ID do cliente antes aqui, ó, antes do nosso objeto, tá? Então, vou colocar 00 aqui e já a gente vai preencher ele. Eu posso apagar toda essa parte aqui. E agora, o que vai mudar aqui, pessoal? Então, no nosso alterar, a gente vai ter que pegar os dados. Depois a gente vai pegar os dados da nossa grid, né? A gente vai colocar uma grid bem bonita aqui para a gente utilizar, né? Como se fosse um DB grid mesmo lá do Delphi que a gente já está acostumado. A gente vai utilizar o nosso get, então, pessoal. Quando a gente der um get aqui, ó, um get, a gente já preenche o nosso dataset, ó. É o nosso Xdata Web Dataset. Então, é a partir dele que a gente vai pegar os dados. Muito parecido com a gente vai pegar do nosso DB Grid aqui. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte aqui dessa validação aqui. Então, aqui no alterar, eu vou fazer uma pequena validação só para ver se existe mesmo um dado selecionado. Então, eu vou olhar aqui, ó, se xdata web dataset1 id ponto as integer for menor ou igual a zero, quer dizer que não vai ter nenhum registro selecionado, né, pessoal? Então, vou colocar aqui, ó, informe o código desejado. Vou focar aqui, então, ó, no edit. A pessoa pode, então, dar o get. E se tiver os dados preenchidos, né, carregados no nosso cliente dataset, a gente simplesmente vai mandar lá para a nossa tela como a gente já está acostumado. Então, vou pegar aqui o view, ponto, ó, edit, código, ponto, texto, vai receber quem, pessoal? Aqui, ó, o nosso dataset, ó, id, ponto, as string aqui no caso. Aqui é texto, né? Então, só um dado bem importante, pessoal, aqui a gente tem que acessar essa nossa view, né? Acessar os componentes lá abaixo aqui, tá? Dessa parte que a gente faz o carregamento do HTML dos controles. Então, abaixo aqui do nosso load, porque é aqui que são carregados os componentes em si. Então, depois que a gente tem que acessar os componentes, tá? Se você colocar antes aqui, ó, ele não vai funcionar, tá? Só tem esse detalhe aqui. Beleza? Agora a gente pode preencher os outros, então. Vamos lá. Edit. Ó, ID cidade. Esse ID cidade tem o value aqui, porque ele é inteiro, né? Então, eu pego aqui, ó, ID cidade, ponto, as integer. Vamos lá. O próximo aqui. Profissão, é texto mesmo. Profissão. O próximo, vou pegar aqui, ó, porcentagem, tá? Então, a porcentagem eu posso acessar via value também, que é do tipo inteiro. E aqui eu posso colocar porcentagem as integer também. Ó, vou pegar aqui então o campo limite. O campo limite ele é do tipo float. Depois a gente pode até colocar uma máscara lá para a gente trabalhar de uma forma mais fácil, né? Quando a gente está trabalhando com números flutuantes. Então, agora aqui por enquanto eu vou colocar ó, como texto mesmo. Vamos ver qual mais está faltando aqui. Só está faltando mesmo o nosso checkbox ó, de ativo. Ó, ponto checked. E aqui eu posso olhar como string mesmo. Então, se for igual a S, ele marca lá, né, como checado. Beleza, vamos lá então. Agora aqui a gente também tem que passar essa aqui, ó, esse ID aqui, ó. Então, eu pego esse xdataset aqui, ó, e coloco aqui, Ctrl as integer. Pronto, então aqui no update eu passo o ID e passo o objeto. Agora, eu já posso compilar aqui para a gente testar. Ótimo, vou acessar aqui. Então, primeiramente, eu vou dar um get, ó. Um get, peguei o 50 aqui, ó. Vou dar um alterar. Ó, já trouxe aqui para mim, só não trouxe o campo nome aqui, ó. Depois eu vou ver lá por que ele não trouxe o nome. Trouxe a cidade correta, então eu vou pôr aqui a cidade 51. No nome aqui, vou colocar aqui nome alterado 01. Profissão teste alterada. O limite vai ser de 100 e a porcentagem vai ser de 50. Vou ativar ele, vou gravar, beleza? Agora eu vou buscar de novo. Então vamos lá, ó. Pegou nosso nome alterado, 150, marcou como true. Ótimo. Vamos ver só o nome. Eu devo ter esquecido do campo nome, né? Vou vir aqui, ó.
Então, para o nome, vai receber dataset 1, nome também. Compilar de novo. Agora, eu vou pegar de novo 50 aqui, ó, e vou alterar o nome. Então, agora sim ele trouxe o nome para mim, ó, então, nome alterado 0202. Ele não trouxe aqui como ativo, né? Vai ter que ver também porque ele não marcou como ativo aqui, ó. Vou gravar, vou dar um get, beleza. Então, agora ele está alterando o nome, tá? Aqui não tá, porque aqui ele já vem, né, pessoal, do tipo booleano. Então, vamos lá. Eu não preciso pegar dessa forma aqui, eu posso pegar as boolean. Beleza? Vamos ver se é isso. Ó, get, então tá true, alterar, falso, gravar, get, tá falso, alterar, ativar, gravar, tá ativo, beleza. Esse dataset aqui, pessoal, do Xdata, então ele já trabalha de uma forma bem interessante com as propriedades do tipo booleano, então você já pode acessar ela diretamente aqui do tipo booleano, tá? Acaba ficando até mais fácil para a gente desenvolver. E o código é praticamente a forma que a gente já está acostumado a trabalhar no Delphi, normalmente no nosso dia a dia. O que muda muitas vezes é a forma como a gente chama o formulário aqui em si, a forma como a gente carrega é exatamente igual, né? A gente tem que dar esse await aqui, que é basicamente isso que muda. A partir do Xdata em si, é essa linha somente, né? Então a gente carrega o nosso L cliente, né? Aqui nosso JSON através da tela, normalmente acessando aqui o tela.campo, né? E manda lá para o nosso servidor e tudo acontece lá de forma bem simples de entender. O delete em si, pessoal, a gente não precisa mexer nele, né? Porque basicamente ele manda o ID para lá, então ele já está pegando o ID daqui, ok? Depois a gente vai pegar o ID da nossa DB Grid aqui, e é o que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai fazer alguns ajustes aqui no nosso template, né? Por exemplo, aqui quando eu clico ele não está acessando os dados, né? Depois a gente vai colocar a nossa DB Grid aqui e dar continuidade, tanto com ordenação, a gente também vai ver como utilizar o token JWT, inclusive é um pedido dos nossos seguidores. Então, se você tem algum comentário, pessoal, deixa aqui embaixo o comentário, né? Dá um joinha que ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso vídeo. Já ativa a notificação para ficar sabendo quando a gente lançar um vídeo novo. E também considere virar membro do canal. Tem um botão que fica embaixo de cada vídeo, né? Eu deixo também na descrição do vídeo ali. Você vira membro, você nos ajuda a continuar trazendo esses conteúdos de uma forma gratuita aqui no YouTube. E todo o código-fonte tá lá no nosso GitHub, a gente mantém ele sempre atualizado aqui, então você tem aqui por aula, né? Tem até o link das aulas aqui também. Você vê aqui em releases e tem uma release para cada aula aqui para você ir seguindo e acompanhando. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula e a gente se vê lá.